Professor Israel, muito bem-vindo. Professor Israel, instrutor das nossas licenças de treinadores e outros cursos, instrutor da Conmebol, professor da Universidade Federal de Viçosa, um dos hoje grandes pesquisadores e que vem trazendo uma contribuição incrível em termos de conhecimento científico ao futebol brasileiro. Professor Israel, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Maurício. Boa noite, César. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Prazer enorme estar aqui com tantos craques, tantas feras, né, que já contribuem muito para o cenário nacional. E nesse evento da CBF Talks, que é um evento de vanguarda, que realmente contribui muito para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Eu queria colocar no jogo agora o professor Israel e toda a sua experiência. Israel é um cara que eu conheço já há muito tempo e, para mim, é um dos caras que mais produz conhecimento científico no futebol brasileiro na atualidade. E aí queria, Israel, que você fizesse esse paralelo, né? Em que áreas, como que vem sendo feito isso, o conhecimento científico, porque muitas vezes a gente fala, a ciência, o teórico fica distante do campo, e você não, você está conseguindo trazer isso para dentro do campo, né? Eu queria que você falasse um pouco isso, da produção do conhecimento científico e como que a gente traz, não só a linguagem, mas a aplicabilidade disso no mundo real do futebol. Bom, Maurício, obrigado pela questão, né? Eu acho que a gente tem buscado nos últimos anos, através inclusive das experiências do passado, né, tentar aproximar o máximo possível o conhecimento que é feito para que possa gerar inovação nas práticas, né? A gente poderia estar aqui comentando, de repente, de vários elementos hoje que são importantes na área da formação de jogadores, na área da tomada de decisão, da inteligência, da criatividade, do mapa do talento, né? Como que o talento no Brasil ele é construído. Queria, por exemplo, citar um exemplo para as pessoas de um tema que é mais corriqueiramente falado e mais amplamente conhecido, que é o efeito da idade relativa, né? Que são aquelas crianças que nasceram em janeiro e, em comparação aos seus colegas que nasceram mais para o fim do ano, e que jogam na mesma categoria, né? Vamos pensar um de janeiro e outro de dezembro. Aqueles que não acompanham ainda não estão familiarizados, eles têm quase um ano de diferença, né? E isso gera vantagens, especialmente físicas, para que esse jogador ele possa ter o seu comportamento em campo, né? E um estudo, normalmente as pessoas, vamos dizer, a primeira evidência que teve isso foi um trabalho que foi realizado na década de 90 e posteriormente veio mais à tona num livro chamado Outliers, ou Foras de Série, que trouxe isso aí sendo investigado em vários esportes, né? E no futebol não é diferente, a gente verifica isso aí de forma muito abrangente em diferentes competições, sejam nacionais, sejam mundiais. Mas em 2010 nós realizamos um trabalho, foi um trabalho de vanguarda, que nós fizemos uma comparação desse efeito da idade relativa sobre o comportamento em campo. Porque até então, até essa data, a gente tinha muitos dados que mostravam as vantagens do efeito da idade relativa sobre a vertente física, né? Cresceu mais, está mais maduro, está mais alto, está mais forte, e aí acaba sendo selecionado, né? E depois vai levando aquilo, vai ser selecionado, vai ter outra oportunidade na seleção, vai jogar e acaba virando jogador por uma questão da identificação do talento inicial. E não tinha literatura mundial que tratava desse tema relacionado ao comportamento de campo. Qual é a diferença que existia? Será que isso se traduzia, ter nascido em janeiro ou ter nascido em dezembro, se traduzia no comportamento que os jogadores têm em campo? Então, nesse trabalho inédito que foi realizado, nós investigamos alguns jogadores, né, e verificamos que há uma diferença bem interessante, que talvez não seja novidade para ninguém, mas a comprovação científica ela vem para poder mostrar realmente o quanto que esses pontos devem ser, não podem ser negligenciados pelas pessoas que estão direcionadas na prática, né? Então, o que nós verificamos? Verificamos que aquelas crianças que nasceram em janeiro, fevereiro, março, ali nos primeiros meses de ano, elas tinham o comportamento tático, comportamento de campo defensivo, mais ligados a ela, ou seja, elas tinham um desempenho melhor nesse componente, né, na movimentação defensiva. Isso até não é muito difícil da gente perceber. Se elas são mais fisicamente
desenvolvidas, se elas são mais fortes, se elas são mais ágeis, se elas são mais velozes, né, certamente chegam primeiro e tomam a bola, né? Então, isso aí até não é muito difícil. Agora, o que para nós foi um pouco de surpresa, e também não é difícil da gente entender, né, mas até então não havia referência na literatura mundial sobre isso, é que as crianças que nasceram, especialmente nos últimos meses, né, outubro, novembro e dezembro, elas tiveram comportamentos dentro de campo mais ligados aos comportamentos ofensivos e aqueles ligados à criatividade e à inteligência para resolver o problema. Então, isso é interessante. É claro que não é difícil da gente perceber as crianças mais franzinas, elas se sobressaírem num terreno ali muito hostil fisicamente para elas, né? Elas tinham que ter alguma outra habilidade, então elas tinham que ser um pouquinho mais espertas. Então, esses comportamentos vieram à tona. Foi o primeiro estudo publicado no mundo sobre isso, né? Eu tive a felicidade de participar, juntamente com um grupo de pesquisadores europeus, que mostrou essa evidência, e depois vieram outros também corroborando e mostrando um pouco mais dessa amplitude, né? Um outro aspecto, Maurício, que eu acho que vale a pena também a gente comentar aqui para quem está escutando, né? E aí é uma pesquisa genuinamente brasileira, que nós realizamos aqui, que vai um pouquinho além, onde nós fizemos, né, uma alusão entre a parte do efeito da idade relativa também, né, porque já é uma constatação de todos, né, com aspectos socioeconômicos do nosso país. Então, nós pegamos uma amostra num primeiro estudo que foi publicado em 2013, e agora, nesse último ano, nós fizemos com todo o universo de jogadores que participaram do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos de 2003 até 2019. E o que nós encontramos? Dados realmente interessantes. 1/3 dos nossos atletas, dos nossos craques, eles saem de cidades com até 100 mil habitantes. Se a gente quiser aumentar um pouquinho mais, a metade dos jogadores que jogaram o Campeonato Brasileiro, eles saem de cidades com até 200 mil habitantes. E se a gente quiser aumentar um pouquinho mais esse percentual, a gente vai pegar 73% desses atletas que jogaram o Campeonato Brasileiro nos últimos 16 anos, eles saíram de cidades com até 400 mil habitantes, mais São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, a gente já começa a fazer um funil. Existem outros aspectos socioeconômicos que também impactam nisso, né? Inclusive de saúde, né? Que nós medimos pelo IDH. O intervalo do IDH ótimo para a seleção de um atleta, e na verdade, não é na verdade da seleção, no nascimento desse atleta, né? Porque depois essas pesquisas também mostraram que é uma migração desse atleta da cidade onde ele nasceu para outra cidade onde ele vai se desenvolver ali por volta dos 14, 15 anos no centro de treinamento mais desenvolvidos, elas têm, em média, um IDH, em termos de intervalo, né? Vou falar um intervalo, não em média, de 0,66 a 0,73. Tá? E que quando a gente cruza esses dados, né, em termos populacionais, em termos socioeconômicos, a gente vai encontrar um filtro que não vai nos dar muitas cidades. Então, por exemplo, para um clube que faz processo de seleção de talento, você tem aí uma informação extremamente importante para você aplicar de forma mais adequada o recurso para poder buscar um talento. É claro que isso não, em nenhum momento nós estamos falando que não existe atleta em outras localidades. Nós estamos falando de uma probabilidade muito maior de você encontrar nessas localidades. Se você tem menos dinheiro no cofre para poder fazer a identificação do talento, ir nessas cidades significa que você tem maior probabilidade de encontrar esses jogadores. Para além disso, né, aqui obviamente o tempo é pequeno, mas esse estudo também mostra que essas cidades elas não são iguais para todas as posições, né? Existem cidades que são mais propícias ao zagueiro, que são mais propícias ao meia, que são mais propícias ao atacante, mais propícias aos defensores. Então, você faz um filtro ainda maior para você poder aplicar. Eu estou no meu clube, eu preciso de um meia. Estou ali no sub-15, ou no sub-14, ou no sub-17, preciso de um meia. Você pode aplicar um filtro para que você possa se direcionar um pouco mais, né, a sua atenção, o investimento em busca desse talento. Um outro dado que é interessante dessa mesma pesquisa, pensando aqui pelos estados, né, para a gente poder dar uma ideia, eu trouxe isso porque realmente
esse evento de vocês é um evento nacional e internacional também, tem muita gente acompanhando a gente fora do Brasil, mas tem gente de todos os estados. Mas, para vocês poderem ter uma ideia em relação ao percentual, nós estamos falando do universo de jogadores brasileiros. Vamos pôr aqui, em 3 estados, somente 3 estados do nosso país produziram 50%, ou foram origem de 50% de todos os jogadores que jogaram o Campeonato Brasileiro da Série A nos últimos 16 anos. São Paulo, com 26,6%, Rio de Janeiro, com 13,5%, e Minas Gerais, com 9%. E se nós pegarmos mais outros 3 estados, nós vamos ter mais 23%, ou seja, somando 73%, que dá Rio Grande do Sul, com outro 8,6%, Paraná, com 7,2%, e Bahia, 7,1%. Nós estamos falando, mais uma vez, de onde essa criança nasceu, não de onde ela treinou. Nós estamos falando onde ela nasceu, as cidades onde vivia com os pais e nasceu ali na maternidade. Tá? E dentro daquilo que eu disse dos aspectos socioeconômicos, né, somente o estado da Bahia que está fora, que tem um IDH de 0,55. O restante está todo dentro daquele intervalo. Então, o que mostra a importância dos fatores socioeconômicos na questão dos primeiros anos de evolução desse talento. E, para além disso, em relação à posição, nós também temos um aspecto muito interessante com relação a isso, porque todas as posições, com exceção do goleiro, elas também estão dentro desse intervalo. O goleiro, ele ainda tem 10 pontos percentuais em cima do IDH para baixo. Então, você pode ainda pegar um goleiro de 0,56 para cima. Ou seja, são dados que a pesquisa traz e que te ajuda a criar uma política de investimento, uma política de aplicação do recurso financeiro, especialmente nesses momentos de maior dificuldade financeira, para poder buscar um talento, especialmente nas idades mais novas. Né? Porque depois, ali por volta dos 13, 14 anos, esse estudo também indica que é uma migração. Quase todos esses jogadores migraram, né, para os grandes centros para poder treinar. E o outro tema que eu acho que é interessante a gente tratar aqui, para a gente poder, às vezes, comentar aqui com as pessoas que estão nos acompanhando, é um tema um pouco mais recente, né? Tem a ver com a parte da tomada de decisão. Né? A gente tem feito alguns estudos aqui mostrando que as principais ligas do mundo, Champions League, Campeonato do Mundo, a Libertadores do ano passado, em alguns jogos, elas requeriram dos jogadores que disputavam essa competição por volta de 2.500 decisões por partida, todos eles. Né? Existe um estudo da década de 80 que estima, não conseguiu contar, né, mas estimou 4.200 tomadas de decisões. Para o ouvinte que está nos acompanhando, para vocês terem uma ideia dessa ordem de grandeza, uma pessoa normal como nós aqui, né, ativa cognitivamente, né, trabalhando, fazendo seus trabalhos diários, nós tomamos, em média, 6.000 decisões por dia. Nós precisamos, ou seja, 16 horas nós tomamos 6.000 decisões. Né? E um jogador, numa hora e meia, ele toma 2.500, contadas, aquelas que nós conseguimos contar. Isso traz ao jogador uma sobrecarga cognitiva muito forte em cima da atividade laboral dele. Porque ele é um ser humano como nós outros. Ele está acostumado a tomar decisões conforme nós tomamos também. E na atividade laboral dele, ele é requerido a tomar mais decisões. É como nós aqui, eu faço uma alusão para as pessoas poderem entender, porque esse tema é um pouco mais recente, inclusive na literatura mundial, é como se fosse a questão da parte física. Né? Nós aqui, por vezes, nos deslocamos 8 a 12 quilômetros por dia, em 16 horas, e um jogador, o jogo requer que ele se desloque aí 12 quilômetros por hora. Né? Eu vou pegar uma carona aí, Israel. Por partida, né? Vou pegar uma carona aí, a gente está meio que já meio que estourando o tempo, mas isso aí que você falou, só para você finalizar. O número a gente consegue mensurar o treino físico através das distâncias, dos esforços, né, a velocidade. A gente consegue mensurar o treino técnico através do número de execuções técnicas e o próprio treino tático. É possível mensurar o número de tomadas de decisões em determinadas atividades
para que aquela atividade seja mais rica dentro disso? Sim, é possível. Sim. A forma mais simples de fazer isso é a gente contar as posses de bola ou contar o número de contatos na bola, né? Esse é um dos fatores, porque se a bola está com o Caio, né, e ele passa para o César, eu vou ter que tomar uma decisão, né? Ou eu vou cobrir um espaço, eu vou fazer uma contenção ao César. Se o César devolve para o Caio, também tem que fazer outra decisão. Se está no zagueiro 1 contra 1 e o Caio vai me driblar e dá um toque para a direita e puxa para a esquerda, cada toque que ele dá com a perna dele também é uma decisão que eu tenho que tomar enquanto zagueiro, né? Então não é muito difícil a gente contabilizar essas que são observáveis, né? Agora, existem outras decisões que não são observáveis. Ele destaca essa questão da evolução, né, das ciências, da preparação física, porque, de fato, a preparação física, desde que ela começou, fica evidente as Copas do Mundo, o ciclo, né? Então, a primeira foi a 54, né? Então, vamos pôr assim, de 54 até hoje evoluiu muito, né? Se fala, antes veio uma pessoa para trabalhar e hoje a gente fala no departamento de saúde. E o que eu vejo, assim, de mais recente e que eu acho que contribui muito, e a gente tem uma área de expertise muito forte no Brasil, tem a ver com essa parte da tomada de decisão criativa e inteligente do jogador, né? Muitas vezes, a gente tem debates para poder comentar sobre como o jogador brasileiro é criativo, ele é inteligente, como desenvolver isso desde as idades mais baixas, né? Ninguém é criativo só com 20 anos de idade. A criança ela vai ser estimulada ali com 4, 5, 6, 7, 8, 9 até os 20 anos, né? E hoje, claro que esse tema da fadiga mental que eu coloquei sobre o número de tomadas de decisões num jogo de futebol, né? Ele está crescendo muito no mundo todo. Em 2015, nós tínhamos um artigo científico publicado sobre esse tema. E a gente pegou 2019, nós já tínhamos 64. Então, é um crescimento do interesse internacional em se conhecer essa questão, né? Porque é um pouquinho de neurociência, né? Mas hoje, no Brasil, a gente tem ferramentas extremamente importantes que dão suporte a um treinamento para o treinador ser um pouco mais assertivo em estímulos que permitam esse jogador tomar essas decisões. Existem ferramentas muito simples, muito baratas de acesso, como o Tactic Up, que é uma ferramenta que eu faço sempre uma analogia assim, com aspectos médicos, né? Como se fosse o exame de sangue que o médico te pede, né? E você tem ferramentas de altíssimo nível de tecnologia, como o eye tracking, que é como se fosse uma tomografia computadorizada, para você saber detalhe do detalhe da tomada de decisão de um jogador. Eu, quando tive, por exemplo, em Londres, fazendo minha formação, a gente teve no West Ham, e nós avaliamos lá um atacante com o eye tracking. Então, a questão foi baixar o tempo dele de tomar decisão de 0,8 segundos para 0,5. Foi o que conseguiu baixar. Ele fazia 8 gols por temporada, passou a fazer 14. Né? Claro que nós trabalhamos aquilo ali, e isso foi mais um elemento. É claro que ele cresceu com as experiências, cresceu com outras coisas, mas esse foi um trabalho regular que foi feito com ele. Mas essa é a tomografia computadorizada, que é um pouco mais cara. Você precisa de um recurso humano que consiga trabalhar isso aí, né? Mas existe ferramenta para poder trabalhar, que é uma questão que a gente preocupa muito, futebol de várzea, o futebol da esquina, o futebol das pequenas cidades, até porque eu disse isso, né? Eu falei que os grandes atletas nossos, atletas que chegam, eles surgem nas pequenas cidades. 1/3 dos nossos jogadores são de cidades com até 100 mil habitantes. Então, precisamos fazer chegar instrumentos que potencializem o trabalho da comissão técnica. E aí você tem instrumentos como o Tactic Up, como o Futsat, que são baratos, são fáceis de serem feitos e que potencializam muito o trabalho de um treinador ou de uma comissão técnica. Pois eu queria agora botar na jogada os participantes que enviaram algumas perguntas. Tá? Eu vou começar com uma direcionada aqui para você, professor Israel, que é do professor Vitor Fabiano. E você já falou um pouco, mas acho que tem muito mais coisa aí que você pode contribuir. A pergunta dele é sobre a questão da categoria de base. Então, atualmente, qual estudo tem sido realizado para melhorar o desempenho de atletas ou de jovens atletas em categoria de base, que você possa destacar para o professor Vitor Fabiano? Agradeço o Vitor Fabiano por ter feito essa questão, né? Eu acredito que ele está direcionando muito essa pergunta no que diz respeito ao aspecto da tomada de decisão. Porque já há muitos estudos para trás relacionados à parte física, né? Então, eu vou falar um pouquinho nesse tema. Se por acaso não tiver respondido a ele, depois pode me mandar uma mensagem que eu respondo uma outra componente do jogo.
Essa componente da criatividade, da tomada de decisão, da inteligência, como eu estava falando há pouco, né, ela é realmente muito nova, né, nos últimos 5 anos que começou a crescer muito. E eu vou até parafrasear aqui um conterrâneo que a gente tem, que foi presidente da República, né, que quando ele disse que o Brasil ia crescer 50 anos em 5, né, Juscelino Kubitschek, nós demoramos, talvez, né, na parte da preparação física, há 50 anos de evolução para poder ter um departamento hoje muito forte nos clubes, que chegou nas categorias de base, que a gente entendeu que para um atleta chegar com saúde e jogar, ter uma vida longeva enquanto jogador, precisa ter alguns cuidados na categoria de base, né? E isso foram frutos de vários estudos ao longo dos últimos 50 anos, né? No que refere a essa parte da tomada de decisão, da inteligência e da criatividade, nós estamos nos primeiros anos, 5 anos, mas eu acho que nós não vamos demorar 50 anos, igual foi a preparação física. Talvez nós vamos sair, como Juscelino Kubitschek disse, o que a preparação física evolui em 50 anos para ter hoje essa condição, talvez na parte da inteligência, da tomada de decisão, da criatividade, nós vamos evoluir nos próximos 5 anos. Em função da questão da tecnologia, da comunicação de várias pessoas no mundo, seja da prática, seja da ciência, das universidades. Então, acho que daqui a 5 anos nós vamos ter assim, muitas pesquisas que vão dar indicativos muito fortes sobre os processos que nós temos que tomar. Um fato é muito importante, que nós não vamos ter jogadores com tomadas de decisões inteligentes e criativas ou suportando essa fadiga cognitiva no jogo aleatoriamente. Nós precisamos trabalhar isso desde as fases mais baixas. Isso a própria neurociência vem mostrando os caminhos da construção dos hábitos para o comportamento em campo. Então, há alguns fatores que nós precisamos estimular, desde as idades mais baixas. Por exemplo, vou colocar mesmo as idades lá embaixo, né? 6 anos, 7 anos, 8 anos, ele entender uma geografia do jogo, entender o que significa um círculo central, entender o que significa uma grande área, entender o que significa uma pequena área, entender o que significa um triângulo, um quadrado, um retângulo. Né? Isso, inclusive, nós já fazemos aqui num projeto que nós temos com essas crianças nessa idade. Depois, evoluir isso em termos de linha, em aspectos abstratos, a partir dos 13, 14 anos, quando o processo cognitivo dessa criança ele já está consolidado, podemos assim dizer, né? Já há concretude no pensamento, ele já pode pensar abstratamente. E aí você pode inserir esses conhecimentos. Nós estamos fazendo alguns trabalhos de mestrado e doutorado nessa linha, em andamento, obviamente, porque essa é uma linha recente, né, que nós pretendemos aí daqui 1, 2 anos já apresentar à sociedade alguns indicativos, né, para que ele chegue lá no sub-20 ou no profissional, tomando essas decisões adequadas com a cabeça fresca, podemos assim dizer. Porque qual que é a diferença do grande craque, quando a gente vê um craque diferente? Parece que o tempo do jogo para ele é outro. Ele recebe a bola, ele faz um drible, ele pensa muito mais rápido, né, do que um atleta que demanda um tempo maior para poder pensar. Um fator que é interessante, só para poder deixar aqui uma última informação no que refere a isso, nós também fizemos um estudo, aliás, vários estudos, né, várias análises de campeonatos de júnior e juvenil. E nós encontramos que nessas competições os jogadores têm chegado a tomar por volta de 1.400, 1.600 decisões. Se nós estamos falando que nas principais ligas se toma 2.500, há aí um gap. Há um espaço muito grande. Como trabalhar isso? Fisicamente está sendo trabalhado. Nessa parte da tomada de decisão, nós também precisamos fazer isso, né? Aproximar as competições de base, aproximar os treinos de base, que a competição é um reflexo do treino, né? Então, fazer com que os treinos eles ganhem mais intensidade cognitiva, né? Que tem uma implicação na parte física, para que essas competições de base também possam se aproximar das competições profissionais e facilitar essa transição, né, do atleta da base para o profissional.